Temos o mapa, Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Leão, casa 12. Terry é cartunista. Sol na terceira, o indivíduo vai usar bastante da atenção e tempo dele nas rotinas do dia a dia. Isso vai roubar bastante tempo dele. A Lua na 12 sugere que ele vai investigar a origem do pensamento, emoção e sensação que ele tem, que interfere no humor dele, mas ele não consegue identificar que origem é essa. E aí ele vai gastar o tempo dele atrás dessas informações. Pode significar também a incapacidade de expressar o emocional. Temos o mapa, Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Capricórnio, quinta casa. Lua, Aquário, quinta casa. Lua, Aquário. Sol, terceira casa, o indivíduo vai utilizar todo o tempo dele nas atividades do dia a dia dele. Possivelmente, a preferência desse indivíduo é com atividades fim. A Lua Aquário de quinta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves, considerando Aquário que se relaciona muito com muita gente diferente e ao mesmo tempo é bastante recluso. Então ele tem um pequeno cabo de guerra dentro da pessoa. Temos o mapa, Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Áries de oitava casa. John é ator, Sol de terceiro. O indivíduo vai prestar muita atenção e gastar muito tempo nas rotinas do dia a dia dele. A Lua, oitava casa, é aquela conexão que o indivíduo tem com outros planos espirituais, níveis de energia e graus de consciência. Sendo Áries, o indivíduo possivelmente se sente provocado sem um motivo aparente. Ele se sente invadido sem um motivo aparente. Ele sente que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Então isso é uma sobrecarga na pessoa. Então o indivíduo pode querer ou precisar desenvolver alguma técnica, o que ele não vai ter paciência para aprender, o que é do Áries, e aí vai ficar convivendo com esse tipo de situação a vida inteira. Temos o mapa, Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Virgem, casa 2. Fanny é cantora. Sol na terceira casa, o indivíduo vai ficar muito envolvido nas rotinas do dia a dia. Ele vai ter até que dar uma cuidada para ver se ele não desce em muitos detalhes, níveis de exigência que são muitas vezes incompatíveis com rotinas do dia a dia. Ou ele pode negar totalmente isso. A Lua na casa 2 sugere que o indivíduo vai investigar a origem do quanto ele se sente seguro ou inseguro a partir do viés emocional, mas observe-se bem que essa Lua não tem aspecto. Então, esse indivíduo pode acabar tentando a vida toda elaborando um código de como ele vai fazer para fazer a troca de conteúdo emocional. Pode acontecer. Temos um mapa Sol, Leão, Lua, Touro, na Net Fabrei, matriz de musicais. O Sol de segunda casa é um Sol que busca obter segurança, aquilo que torna a pessoa se sentir mais segura. Pode ser a questão material, pode ser uma questão psicológica, mas ao longo da vida a pessoa vai ficar ali procurando identificar o que torna ela realmente segura. A Lua em Touro, de oitava casa, é uma Lua que dá para o indivíduo uma certa praticidade para lidar com as questões emocionais, mas a Lua de oitava deixa a pessoa com certas conexões emocionais vinculadas a outras dimensões, outras energias, outras personalidades, outras expressões
que habitam o ser humano nas questões emocionais e que a gente não tem claro a origem. Isso pode ter facilitado para a pessoa buscar o trabalho com arte, porque a arte vai te deixar expressar um determinado sentimento indeterminado em algo. Quando você faz isso, você, de uma certa forma, explica o que aquela sensação indeterminada produziu. Então é importante entender outra coisa. O ascendente em Virgem, ou seja, a pessoa, além de ser escorpião e ser muito exigente consigo, o ascendente em Virgem aumenta isso bastante. Quando você se dedica para as questões artísticas, você dá uma outra conotação mais ampla e interessante para certas questões pessoais que consideram muito intensamente o valor de ser perfeito, de ser analítico, de ser detalhista. Então você coloca todas essas características que, se não fosse a arte, pode tornar a vida da pessoa bem difícil. Sol em Escorpião já tem um caráter de busca de perfeição, que é um tipo de perfeição diferente da perfeição do Virgem. Lembremos da história: Virgem recebe a tarefa de vir para este mundo e produzir material genético, digamos assim, combiná-lo e colocar na natureza para que a natureza se construa para que nós possamos viver. É um breve resumo da história. Então, coloca isso, mas a questão de estabelecer valor e significado para Escorpião, essa combinação, quando colocada a serviço da arte, funciona muito bem. Quando não, fica difícil. Este mapa é de Alain Delon, Sol, Escorpião, Lua em Áries. Muito bem. Sol de casa 2, interessante, né? Ascendente em Libra. Por que ele foi escolher a arte, né? Como uma manifestação? Ele era bonito. Ok, pode ser. As pessoas que têm Sol de casa 2, Lua, Sol em Escorpião, casa 2, Lua Áries, 7ª casa. Ele buscava, as pessoas com essa configuração vão buscar tornar-se, ter consciência do que deixa a pessoa segura, número 1. Número 2, o ascendente em Libra vai provocar o indivíduo a fazer isso com mais intensidade. A Lua em Áries vai impulsionar esse indivíduo para encontrar isso que torna ele mais seguro. Nem sempre é dinheiro o que torna uma pessoa mais segura, certo? A falta do dinheiro deixa qualquer um inseguro. Mas ter dinheiro não é sinônimo de ser seguro, correto? Então veja bem, o Sol no Escorpião, que é o Sol que busca valor e significado, junto com uma Lua em Áries, que é o combate para o desafio de conseguir provar, seja lá o que for. Essa Lua em Áries vai movimentar então esse Escorpião. Vamos considerar que Escorpião e Áries têm ali uma correspondência, né? Ambos eram regidos por Marte anteriormente, e depois ficou Marte para o Áries, basicamente, e Plutão para Escorpião como regente.
No caso das pessoas que nascem com o Sol na casa 2, elas vão buscar o mais profundamente possível tornar-se seguro. Então vão explorando cada um dos assuntos em que interferem no quanto elas se sentem confortáveis ou desconfortáveis, satisfeitas ou insatisfeitas, e vão tentar entender e trabalhar isso. Temos o mapa: Sol, Escorpião, casa 2, Lua, Touro, oitava casa. Nanete é atriz. Sol na 2, o indivíduo vai investigar qual a origem da segurança dele ou da insegurança. Ele vai tentar fazer o caminho dos bens materiais, estrutura financeira, e na sequência ele vai aprofundar esse estudo para identificar outras situações que podem fornecer para ele essa estrutura. Ele avança, ele vai além do material. A Lua na oitava casa em Touro é aquela Lua que está conectada com outros planos espirituais, nível de energia e grau de consciência. Em Touro, deveria ser algo relativamente prático para lidar com isso. Como a pessoa, nenhum de nós tem esse tipo de treinamento, digamos assim, isso acontece de uma forma meio complicada, porque o indivíduo se sente invadido, se sente pressionado, sente como se alguma coisa a qualquer momento fosse acontecer, torna as pessoas pesadas, e aí Touro mais pesado ainda, é complicado. Outro Sol em Escorpião, Lua Áries, Sol de segunda casa, ascendente Libra, Charles de Gaulle, o estadista francês. Olha que interessante, Sol de casa 2. Interessante isso, né? Ascendente em Libra. Bom, ascendente Libra para um estadista, beleza, né? Compreensível, faz todo sentido. O Sol na casa 2 e essa Lua de sexta casa, bom, necessariamente ele acabaria trabalhando com muita gente, poderia se destacar como um líder dessas pessoas, em busca de uma superação com relação ao quanto essas pessoas se sentiam seguras ou inseguras. Isso serve para qualquer pessoa que tem Sol na casa 2 de Escorpião, Lua em Áries na sexta casa. Então vejamos, à medida em que esse Escorpião, esse Sol em Escorpião, vai buscar as razões pelas quais o que incomoda ele faz com que ele acabe se envolvendo com mais pessoas que também passam por isso, e ele se sente então, no Áries, motivado a produzir resultados com relação a isso. O ascendente em Libra vai facilitar muito a forma como os outros enxergavam ou enxergam qualquer pessoa que nasce com Sol, Escorpião na segunda casa, Lua em Áries na sexta casa. O ascendente Libra vai facilitar a forma como as pessoas enxergam o indivíduo. Mas certamente ele tinha muita preocupação, e essas pessoas com Sol de 2 têm a preocupação constante de entender o que as deixa desconfortáveis, inseguras, e vão tentar resolver isso. E às vezes passam a vida inteira fazendo isso. Temos o mapa: Sol Escorpião casa 2, Lua Áries sétima casa, Alain Delon é ator. Sol na 2, o indivíduo vai buscar identificar o que torna ele seguro ou inseguro. Começa sendo pelas questões materiais e ele avança além do material. Lua na sétima casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do relacionamento estável. Sendo em Áries e mal aspectado, possivelmente significa que o indivíduo não consegue manter aquele relacionamento por muito tempo.
Temos o mapa, Sol Escorpião, casa 2, Lua Capricórnio, terceira casa. Sun é um líder chinês. Sol de casa 2, o indivíduo vai investigar a origem do que deixa ele seguro ou inseguro. A Lua na terceira casa em Capricórnio é tentativa de trocar conteúdo emocional a partir das rotinas do dia a dia, ou seja, com as pessoas com quem esse indivíduo tem que se relacionar durante o dia. É importante entender que uma Lua Capricórnio geralmente é uma Lua que tem dificuldade de expressar o seu emocional ou de lidar com o emocional das pessoas. Temos o mapa, Sol Escorpião, casa 2, Lua Aquário, quinta casa. Nigel é ator. Sol de casa 2, o indivíduo vai investigar a origem do que deixa ele mais seguro ou o que deixa ele mais inseguro. Ele pode começar por uma busca de questões materiais, por exemplo, ter mais dinheiro, mas como Escorpião ele vai ultrapassar essa barreira da questão material e vai aprofundar possivelmente conhecimento em outros conhecimentos além de adquirir a estrutura material. Lua, quinta casa, é a troca de conteúdo emocional a partir do relacionamento leve, namoro. Geralmente Aquário é muito namoro com muitas pessoas diferentes. Temos o mapa, Sol Escorpião, casa 2, Lua Libra, primeira casa. Mitterrand é ex-presidente francês. Sol na 2, o indivíduo vai investigar o que torna ele seguro ou inseguro. Ele vai começar pelas questões materiais, como ter dinheiro, por exemplo, mas ele vai aprofundar essa análise para as questões além da materialidade. A Lua Libra, primeira casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir da forma como essa pessoa se expressa, como ela se relaciona com as pessoas. E ela vai tentar fazer que seja de uma forma bastante agradável e harmoniosa. Temos o mapa, Sol Escorpião, casa 2, Lua Câncer, nona casa. André é romancista. Sol na 2, o indivíduo vai investigar o que deixa ele seguro ou inseguro. Ele vai começar pelo viés material, né, dentro da cultura que ele recebeu da família, quais são os elementos materiais que geram segurança, e ele depois vai avançar nesses conceitos para identificar outros valores e outros significados que podem dar a ele também a segurança ou insegurança. A Lua Câncer na nona casa é busca de ampliar o conhecimento e a cultura para neste meio fazer a troca de conteúdo emocional. Temos o mapa, Sol Escorpião, casa 2, Lua Câncer, nona casa. Tatum é atriz. Sol na 2, o indivíduo vai procurar a origem do que deixa ele seguro ou inseguro. Ele vai necessariamente trabalhar as questões materiais, físicas, mas ele vai aprofundar o conhecimento dele sobre outras questões que também interferem no sentimento de alguém de estar seguro ou inseguro, e, portanto, ele vai também ter essa outra interpretação. A Lua na nona casa é aprofundar o conhecimento e a cultura para, neste meio, fazer a troca de conteúdo emocional. Temos o mapa, Sol Escorpião na 2, Lua Aquário na 5, Charles é fisiculturista. Sol na 2, o indivíduo vai buscar identificar o que torna ele seguro ou inseguro. A Lua na quinta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves. Mas pelo mapa, teoricamente, esse indivíduo não consegue fazer isso, porque as questões emocionais nele interferem de uma forma mexendo com a estabilidade dele.